O Êxodo 30, 11 ao Êxodo 34, 35, que é Parashá Kitzar. Êxodo, na verdade, é Shemot, né? Na Torá não existe Êxodo, existe o livro de Shemot. E aqui diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés dizendo: quando você fizer o censo dos filhos de Israel, daqueles que devem ser registrados, então cada um deles pagará um resgate por sua vida ao Eterno. Foi estabelecido que nenhuma bênção do alto pode repousar sobre qualquer coisa que seja contada. Cabe então perguntar: por que os israelitas foram contados, conforme lemos nesse versículo? A verdade é que uma expiação, um resgate foi obtido deles, e a contagem não começou até que todos esses resgates fossem recolhidos e verificados. Além disso, primeiro os israelitas foram abençoados, depois contados e depois abençoados novamente. Graças a essa dupla bênção, não houve praga entre eles quando foram contados. E por que uma praga deveria vir quando as pessoas são contadas? Porque as bênçãos não repousam sobre o que está numerado. É assim que o poder da bênção se foi. O outro lado toma posse e é capaz de causar danos. É por isso que um resgate é cobrado, para que a contagem se aplique a ele e não à própria cidade. Muito bem. Olha que coisa interessante. Esse pedaço do Zohar, ele traz para nós essa situação onde fala sobre a contagem e que não se deveria contar. A gente tem experiências amargas do Davi Meller, do rei Davi, sobre isso, quando ele conta o povo de Israel. E o que acontece? Ele, no momento, ele tem um certo ego de querer ver o que ele tinha feito no povo de Israel, a quantidade de pessoas. Então, o seu general, na época, o Rabi Yossi e o Rabi Hia estavam caminhando junto um dia e eles caminharam até a escuridão cair. Então, eles se sentaram e conversaram sobre muitos assuntos até amanhecer. E eles se levantaram mais uma vez e seguiram o seu caminho. O Rabi Hia disse: olha para o leste, como o seu rosto começa a se iluminar. Agora todos os filhos do Oriente que habitam as montanhas de luz adorarão a luz que precede o sol antes que apareça. Pois o sol tem muitos adoradores, mas esses são adoradores de seu presságio, a quem chamam de o Deus Pérola Brilhante. E seu juramento é feito por Alá, uma pérola brilhante. E não diga que esta adoração é vã, pois há nela uma sabedoria conhecida desde os primeiros tempos. Quando a luz brilha antes do nascer do sol, o anjo designado para governar e guiar o sol avança com as letras sagradas do abençoado nome superior inscritas em sua testa. E no poder dessas letras abrem todas as janelas do céu e voa. Então ele entra na aura de esplendor, que envolve o Sol, e espera ali até que o próprio Sol nasça, para lançar sua luz sobre o mundo. E o mesmo anjo, que é o guardião do Sol, também está encarregada do ouro e dos rubis. É por isso que os adoradores do Sol e os adoradores da Aurora adoram este anjo. E com certos meios e sinais que conhecem da tradição que percebem no Sol, encontram lugar de ouro e rubis. O Rabi Yossi disse: por quanto tempo todos esses cultos pagãos continuarão? Certamente a falsidade não tem pés para se apoiar. E Rabi Hia respondeu: está escrito, o lábio da verdade será estabelecido para sempre. Mas, na verdade, a luz e o esplendor que vemos são verdadeiros. As estrelas acima do firmamento são verdadeiros, porque os homens, em sua tolice e falta de sentido, erroneamente tomam essas coisas por Deus e os chamam assim de Deus. E os chamam assim. Deus destruirá a sua própria obra, mas o tempo que virá, a era messiânica, nem as estrelas nem o sol serão destruídos, mas aqueles que persistem em sua adoração.
É isso que o versículo realmente implica. Os lábios da verdade serão estabelecidos para sempre. E isso se refere a Israel, que é o lábio da verdade. Na medida que proclama, chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. A própria essência da verdade, o Shema conclui as palavras: eu, Senhor, seu Deus, sou verdadeiro. Algo muito complexo de se entender aqui é que o Shema é a verdade absoluta. Exatamente, não existe verdade maior. Inclusive, as forças impuras, elas se utilizam do poder do Eterno para que ela possa fazer aquilo que prove para as pessoas a sua veracidade. Porque, afinal de contas, elas têm que sobreviver e elas têm que tirar a energia de algum lugar. E da onde eles tirariam energia, se não daqueles que são idólatras, ou que não entendem a Torá dentro do seu lado mais profundo. A gente observa que quando estudamos os Midrashins, que vão falar do bezerro de ouro, Minha, que era um aluno de Moshe, que deveria ser enterrado lá no Egito, mas que Moshe interviu e pediu a Shem que não tirasse a vida dele, porque ele cuidaria pessoalmente dele, ele traz consigo um nome com letras hebraicas e usa esse nome para dar vida ao touro, ao bezerro, que provou um milagre imenso. Imagine se hoje tivéssemos uma imagem que se movesse e as pessoas pudessem ver esse ato. Como que as pessoas não iriam em multidões para ver essa imagem, para adorá-la? Aqui existe um conceito muito profundo. Por quê? O primeiro conceito é de que mesmo as letras, quando são desorganizadas naquilo que elas representam, elas também criam o mal. E a questão mesmo desse mal é criada pelo próprio ser humano, que é o único que pode interagir com as letras. É ele que pode manipular, através do seu Da'at, as informações para que a espiritualidade possa assumir aquilo que ele acha que é verdade ou aquilo que ele manipula as pessoas. Então, ele usa essa força do mal através do seu ego e ele mesmo é quem vai ser a pessoa que vai trazer essa religião para as outras pessoas. Por isso que quando a pessoa se agrega a um padrão religioso, a uma determinada seita ou algum tipo de divisão religiosa, ele se empenha em provar aquela verdade. Ainda que ele não entenda totalmente, ou ainda que ele seja arrogante, ou pelo menos tolo e desinformado, a ponto de querer levantar essa bandeira, o que na verdade é o que a maioria de nós fizemos. E tudo isso começa justamente por um ego de achar que Deus escolheu a gente para fazer alguma coisa. É aí que começa a questão do rei Davi. Então, Deus escolheu nós para fazermos alguma coisa, ou nós, na verdade, é que tínhamos que ter uma missão para a nossa própria vida e traduzir, então, essa missão para outras pessoas e não tentar traduzir quem é ou o que é o divino, fazendo ou dando uma forma para ele dentro da sua Torá também, uma forma psicológica, uma forma de um ato religioso. E isso aconteceu na tradução da religiosidade que existe no mundo. Cada um tem a sua forma de ver, de entender, e todos juram que estão certos. Por isso que a Torá, ela é um livro complexo, é difícil de entender para quem está começando, mas também ela retém toda a verdade que a divindade quis passar para a humanidade
em um período para poucos, ou para um, ou para alguns, e agora no final para todos. Então, essa questão que acontece da própria Torá, do próprio Taná, do Shema em si, e dentro dessa convicção humana de querer sempre trazer Deus e de querer ver Deus, e de querer provar Deus dentro de uma forma que é impossível para ela, dentro do mundo da criação. Existe um pensamento judaico que fala que Deus não existe. E qual é esse pensamento judaico sobre que Deus não existe? Deus ele não é um ser que é criado. Ele não pode ser traduzido para a nossa linguagem. O que é traduzido para a nossa linguagem são as essências do seu nome. Então, em cada nível, ele vai se apresentando para a pessoa que começa a segui-lo, mostrando, através de um entendimento, o que não é, de forma nenhuma, sensação de nada, mas de um entendimento onde a pessoa pode construir, dentro da sua alma, dentro do seu nível intelectual, da sua psique, aquilo que ela pode ponderar como sendo ser divino, que é intraduzível para o nosso mundo. Então, o estudo da Kabbalah, o estudo dessa forma de entendimento do eterno, é o que está sendo explicado. E aí o rei Davi ele vai fazer o censo quando ele sabia de tudo isso. Mas, na verdade, o próprio Eterno fez ele tropeçar. E a gente sabe que a Torá fala que ainda a palavra não chegou na nossa boca, Deus já tinha criado ela, porque é Deus que cria tudo. Nós não criamos nada. Nós somos, segundo a Kabbalah, meros avatares. Agora, a consideração de ser um avatar é a questão de como está configurada a sua mente em relação à Torá e a Kabbalah. Então a gente pode comparar que as religiões, essa formatação que querem colocar dentro da cabeça do ser humano são esses programas, que é, né, na verdade, aquilo que é proibido pelo Eterno dentro da sua Torá. Por isso que ele fala, quando ele fala, não siga outros, porque se a pessoa seguir, ela vai ter uma configuração diferente da Torá, e provavelmente ela vai perder aquela vida. Quando ele fala todas aquelas questões relacionadas ao que se deve seguir ou não, não é para ele também, é para você, porque conforme você segue esses níveis, você não vai ter tropeços. Ou seja, você está seguindo a cartilha certinho, você está estudando certinho. Mas quando você erra, então o tropeço é dado e o tombo pode ser como o tombo de Davi Meller, que teve força para continuar. Mas eu digo para vocês que muitos de nós não teria capacidade de ver 70 mil homens de Israel caindo, os mais santos, por causa de um erro. Não foi do Eterno, o erro foi do rei Davi, mas que por causa de uma pequena formatação errada, um pequeno pensamento, e aí veio um grande problema sobre a vida do rei Davi. E ele ainda escolheu. Ele pensou muito bem. Ele pensou, se eu escolho fome, quem vai sofrer é o povo. Eu estou aqui no palácio, eu não vou passar fome. Se eu escolher guerra, né? Então, se eu cair nas mãos do homem, também eu vou estar protegido porque eu sou rei e o povo vai estar desprotegido. Então, que eu caia na mão do Eterno. E foi o que aconteceu. Mas ainda, a gente deve ponderar um ponto aqui. A Shem, ele é só amor. Quer dizer que qualquer desequilíbrio que exista nesse programa, que está dentro do nosso DAT, dentro do nosso pensamento, é culpa somente nossa. Quer dizer, nós não tivemos a configuração correta para receber a luz, porque a luz ela nunca para de cair,
O Eterno fala que ele não muda, quem muda somos nós. E aí, quando a pessoa deixa de receber essa luz, então essa pequena ruptura que entra, e quando a gente fala de ruptura espiritual, a gente não está falando que a pessoa vai achar que aquilo é errado. Não. Na hora, o pensamento da pessoa ela está totalmente correto. E ela pode jurar com a sua própria vida que o caminho dela está certo. Mas quando ela espera um pouquinho mais, ela vai ver que ela teve um erro, como foi o caso do rei Davi, ao fazer o censo do povo de Israel. E aí o que aconteceu? Veio que não poderia ser mais refreado. Então a gente continua aqui. Então a gente pode traduzir a segunda metade do versículo como uma língua mentirosa. É apenas por um momento, que é a palavra Hagar. Mas literalmente, até que o Israel encontrará o descanso, argiar de minha carga pesada. Porque no futuro, a língua mentirosa, que chama Deus aquela coisa que não é Deus, será destruída. E aí diz aqui, para mim, para os meus louvores possam contar. Isso está lá em Isaías, no 43, 21. Lembre-me que uma vez, caminhando com a Rabi Eleazar, encontramos um gentio digno, um Hagernon, na estrada. Ele disse a Rabi Eleazar, você conhece bem as Sagradas Escrituras judaicas? Rabi Eleazar respondeu, sim, eu sei. O gentio continuou, você não diz que sua fé é verdadeira e também as suas escrituras, enquanto nossa fé é uma mentira e também as nossas escritas é uma mentira? Mas está escrito em seu livro, o lábio da verdade será estabelecido para sempre, mas uma língua mentirosa é apenas por um momento. Bem, fomos estabelecidos em nossos reinos desde os tempos antigos, e ele permaneceu conosco por geração após geração, e é estabelecido para sempre. Enquanto seu reino durou pouco, e logo passou. E vocês, a palavra, a língua mentirosa, é apenas por um momento. Foram cumpridas. Isso o gentio falando para os rabinos. Então o Rabi Eleazar disse a ele, eu vejo que você é bem versado nas Sagradas Escrituras, você entende bem. A maldita luz sobre ti, olha só, eu vejo que você é bem versado nas Sagradas Escrituras, e depois ele bota, a maldita luz sobre ti, se tivesse escrito, foi estabelecido. Você está certo, mas diz, será estabelecido. Ou seja, isso num tempo futuro. O que significa que no futuro a verdade será estabelecida, embora não seja estabelecida agora. Atualmente, o lábio da falsidade está reto e o brilho da verdade está prostrado. Mas no futuro a verdade se levantará e florescerá no meio da terra. O gentio disse a ele, você está realmente certo, e abençoado é o povo que possui a verdade da sua escritura. Quer dizer, essa parte o rabino sabia defender, porque ele sabia entender a Torá. Então eles continuaram até chegar a um campo onde pararam para rezar. Então eles exclamaram, de agora em diante vamos nos unir a Sheriná, e enquanto caminhamos vamos discursar sobre a Torá. Rabi Yossi então começou citando o seguinte versículo, eis que todos aqueles que se enfurecem contra você ficarão envergonhados e confusos. E isso é o Isaías 41, 11. Ele disse, o santo bendito seja ele, fará todas as coisas boas que ele prometeu a Israel, por meio da boca dos verdadeiros profetas, e na esperança de que Israel pudesse sofrer tanto no exílio, pois se não fosse por aquelas promessas gloriosas que os israelitas veem escritas na Escritura e aguardam com tanta ansiedade, eles não teriam forças para suportar os rigores do exílio. Mas como estão as coisas, eles consertam as casas de estudo, abrem os livros sagrados, mesmo dessa forma eles fazem isso, e leem nele todas as coisas boas que o santo lhe prometeu, e são consolados em seu exílio.
Mas as outras nações zombam e insultam, dizendo: onde está seu Deus? Assim está escrito: ouvi a palavra do Senhor, vós que temei a sua palavra, vosso irmão que vos odeia, que vos enviam correspondência impura por causa do meu nome. Digam: glorificado seja Adonai, para que vejamos a nossa alegria, mas eles serão envergonhados. Isso é o Isaías 41:11. Aqueles que tremem diante das palavras, olha, prestem atenção, vamos prestar atenção a partir daqui agora. Aqueles que tremem diante da sua palavra são aqueles que sofreram muitas maldades, olha. São aqueles que sofreram muitas maldades e muitas reprovações, uma após a outra, como está escrito. Ouvimos uma voz de tremor, de medo e não de paz. Isso é o Jeremias 35. Teus irmãos que te odeiam são os filhos de Esaú, de Esaú, que te lançaram como impuros. Como é dito, eles clamaram a eles: afaste-se, eles são imundos. Isso está em Lamentações 4:15. Porque nenhum povo do mundo despreza Israel tão manifestantemente, cuspindo em seu rosto com desdém, como faz os filhos de Edom. Diga-lhes: vocês estão todos impuros, como uma mulher menstruada. Por amor do meu nome, o Senhor seja glorificado. Eles dizem: somos filhos do Deus vivo, e seu nome é glorificado em nós. Reinamos sobre o mundo por causa de quem é chamado grande, como é dito. Isaú, o filho mais velho, isso está lá em Gênesis 27:15. Só aqui a gente já conseguiu compreender tudo o que acontece dentro da nossa realidade espiritual. Eu vou dar uma paradinha aqui e a gente vai dar uma olhada no livro de Obadias, para que a gente possa ver como é que se vai dar o desfecho das coisas. Obadias, ele é realmente o único profeta da Torá, que é o profeta convertido. Ele não era judeu, na verdade, ele era da tribo de Esaú. E o seu livro é bem pequeno e ele tem só um capítulo. Então, aqui nesse capítulo do livro de Obadias, você tem toda a história do que vai acontecer com o povo de Israel e vai acontecer com a história. Então, diz aqui, a profecia de Obadias, Razão, né? Obadia, que está o nome dele, ou seja, uma profecia de Obadia. E ele diz o seguinte: recebemos as novas do Senhor e um enviado foi enviado entre as nações. Levante-se, vamos nos levantar contra ele para a batalha. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. E aí ele continua: farei de você o menor entre as nações, você será o mais desprezado, teu coração arrogante te seduziu, tu que habita nas fendas das rochas, em tua elevada morada, você pensa em seu coração: quem pode me puxar à terra? Você se aninha tão alto quanto a águia, e o seu ninho estiver alojado entre as estrelas, mesmo de lá eu te derrubarei, declara o Senhor. Você pode olhar isso aqui como a religião cristã, tá? Então, olhe, continue. Se ladrões viessem até você, saqueadores da noite, eles não roubariam mais do que precisam. Se vidimadores viessem até você, certamente deixaria alguma colheita. Quão completamente você está destruído. Isso é Edom. Quão minuciosamente espoliado é Esaú, como saqueado seus tesouros. Todos os seus aliados te deram as costas na fronteira. Seus próprios confederados o enganaram e o venceram. Aqueles que comeram seu pão armaram armadilha sobre você. Ele é desprovido de compreensão. Naquele dia, declara o Senhor, farei desaparecer, veja, os sábios de Edom. Quer dizer que esses sábios, eles existem. E o entendimento do monte de Esaú. Existem os sábios e existe o entendimento. E aí ele continua: teus guerreiros desmaiarão, ó Temã, e nenhum homem no monte de Esaú sobreviverá à matança. Pelo traje
Por que isso aconteceu? Pelo trás do seu irmão Jacó. Shalom.